Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. E chegamos ao último episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão, o 10º episódio chamado The Black Queen. Então, antes de começar o nosso comentário, dá like aqui no vídeo já, se inscreve aqui no canal se não for inscrito e vamos lá! No season finale de A Casa do Dragão, a gente vai passar a maior parte do tempo em Dragonstone, vendo as reações dos agora chamados pretos, em referência à cor da família Targaryen, aos movimentos que os verdes Hightower fizeram lá em King's Landing após o falecimento de Viserys, que a gente acompanhou no episódio anterior. E a ligação entre os dois episódios é a princesa Rhaenys, que realmente saiu lá de King's Landing com o seu dragão e chegou direto em Dragonstone para reportar tudo o que aconteceu lá para Rhaenyra. E quando o episódio se inicia, Rhaenyra e Luke, seu filho, estão tendo uma conversa sobre a sucessão de Driftmark, que o menino faz parte e ele está inseguro. E quando Rhaenys chega, o episódio dá a entender que Rhaenyra acredita que ela vai vir falar sobre isso. Mas mal sabia ela, né? E a partir do momento que Rhaenys conta a Rhaenyra e Daemon sobre o golpe, a gente já vê aqui várias consequências. Primeiro, que é a diferença de postura, né? Daemon, a partir desse minuto, desse segundo, já parece que sobe uma fúria realmente de dragão e ele fica possesso, com sangue nos olhos e vai querer guerra desde esse segundo. Ele até questiona a Rhaenys por que ela não pôs fogo em todo mundo lá, como a maioria das pessoas questionou no episódio anterior. Mas aí ela diz, essa não é uma guerra minha. Ela só passa a informação e deixa que Rhaenyra decida o que fazer. Acontece que Rhaenyra, com toda essa atribulação de saber, primeiro, que seu pai está morto e que aconteceu todo esse movimento político para tirá-la do seu trono legítimo, acaba entrando em trabalho de parto antes do horário previsto. Aí ela se retira para tomar conta de sua saúde e deixa claro que ela não quer que nenhuma ordem seja tomada sem consentimento. Para deixar claro também isso para Daemon, que na verdade nem tá mais ouvindo sua esposa e rainha, tamanha raiva. Na verdade, esse fato da Rhaenyra ter as contrações e entrar em trabalho de parto por causa de uma notícia grave me pareceu novelesco até um certo ponto. Mas esse novelesco, ele vai só até a gente ter umas cenas bem explícitas dela fazendo seu parto sozinha e dando à luz a um bebê natimorto, que é uma cena bem forte, que a gente vê bastante aquele bebê e a Rhaenyra. É uma cena bem triste. E é a própria Rhaenyra que vai acabar fazendo os cuidados da bebê para o funeral. Ela não deixa as mulheres especializadas nesse rito fazer. E é no funeral da pequena bebê que Sir Eric chega até Dragonstone, jura fidelidade à rainha Rhaenyra e traz consigo a coroa de Viserys Targaryen com o símbolo da Casa do Dragão para ela ser coroada. E Rhaenyra é então coroada rainha por seu esposo Daemon Targaryen, numa cena que até repete um pouco o movimento que ele fez há 2 episódios, quando ele pôs a coroa caída na cabeça de seu irmão Viserys. E todos presentes ajoelham, menos Rhaenys. Rhaenys, ela não se ajoelha, a rainha Rhaenyra. E passou algumas cenas assim, se mostrando neutra, não tomando partido. Aí eu fiquei, Rhaenys, que é isso? Fiquei nervosa com a Rhaenys. Parece que com um misto de sentimentos de inveja, já que ela não pôde ser coroada rainha, e ressentimento pela questão da morte do seu filho Laenor Velaryon, que ela ainda acha que Rhaenyra pode ter alguma coisa a ver, né? Mas depois a gente também descobre que a sua postura estava em esperar qual seria a posição que a casa iria tomar juntamente com Corlys Velaryon, seu esposo, que após vários episódios volta aqui a cena. Corlys aparece depois de 6 anos nas batalhas de Stepstones, que ele mesmo admite que acabou indo para lá para fugir de todos os sentimentos negativos que ele teve depois da perca de seus 2 filhos, e leva uma senhora bronca da Rhaenys, né? Porque ele pôde fugir para as aventuras e ela teve que ficar sozinha lá
bancando tudo em Driftmark com todos esses acontecimentos, sem poder fugir. E estando longe de todos os acontecimentos desses 6 anos, Corlys ainda tem uma postura de ter muita resistência a Rhaenyra, de não gostar dela e de querer neutralidade. E aí aqui a gente vê que Rhaenys, apesar de ter mantido essa postura de neutralidade até agora, em um sinal de lealdade também com Corlys, ela tem a posição de que a família Velaryon deve se aliar a Rhaenyra, já que ela é a única que está parecendo querer manter a unidade do reino até então. E então, juntos, eles resolvem que Driftmark vai apoiar Rhaenyra. E eles se juntam a Rhaenyra ao redor da grande mesa de pedra de Dragonstone que a gente já conhecia lá de Game of Thrones, aquela mesa que tem todo o mapa de Westeros em que fazem as análises ali de guerra, né? Mas nesse episódio a gente tem uma linda cena dela se acendendo com fogo por baixo e ficando bem claro esse mapa. E um detalhe interessante é ver que as filhas de Daemon, Baela e Rhaena, elas já estavam ao lado de Rhaenyra na mesa. E no episódio a gente pôde notar vários momentos de tensão entre Rhaenyra e Daemon, porque o Daemon, no ímpeto da raiva, começa a tomar atitudes sem consultar Rhaenyra, sem ouvir o que ela tem para dizer, sendo que ela é a rainha. E aqui o episódio resolve nos lembrar que Daemon também tem uma natureza cruel e que ele não mede esforços nem atitudes para tirar qualquer pessoa que esteja no meio dos seus objetivos, né? E aí a gente se arrepende de ter passado o pano para ele nos últimos 2 episódios, né? Parece que ele estava super calminho, mas é porque não tinha nada acontecendo. Ele parece tomado de uma cegueira que não dá para saber ao certo se é por causa de sua raiva por guerra ou sua ambição pelo poder. Pois além dele dar ordem se ouvir a palavra da rainha, ele não fica do lado de Rhaenyra quando ela tá sofrendo pelo parto, mesmo ela gritando pelo nome dele. Isso já mostra que ele tá pondo aqui essa questão da guerra, do poder acima da família. E ainda ele chega a sufocar Rhaenyra quando ela fala da canção do Gelo do Fogo como uma justificativa para tentar manter a paz de repente, mostrando aqui realmente o pior lado de Daemon. Ele menospreza o que Rhaenyra está falando e diz que não se reina com sonhos, mas sim com dragões. Tanto que depois ele não vai desistir dessa ideia e vai lá cantando em valeriano chamar um outro grande dragão nos subterrâneos de Dragonstone. A gente também vê a diferença de postura entre Daemon e Rhaenyra na cena da ponte ali de Dragonstone, que claramente faz uma rima com uma cena muito parecida de alguns episódios anteriores, só que Rhaenyra aqui tá em lados opostos, né? Ela chega com o dragão também para defender Dragonstone e Daemon contra Otto Hightower, que veio trazer um acordo de paz ali da rainha Alicent. Rhaenyra chega com a sua coroa, tira o broche de mão do rei do Otto Hightower, mas ao contrário de Daemon, que quer a cabeça de Hightower e chega a comandar aquilo ali, ela diz que não, que vai pensar nas propostas de Alicent. E essa postura pacifista dela, que até surpreende, tem a ver com sua crença na canção do Gelo do Fogo, né? Nessa profecia que era tão importante para o seu pai e que ele passou para ela, e que ela, pelo jeito, estava acreditando que deveria manter o reino unido e forte pela profecia. Deixando bem claro que ela não vai tomar um primeiro passo nessa guerra, que ela vai tentar os meios diplomáticos, ver como estão seus aliados, fazer uma estratégia segura a princípio. E nisso de verificar como estão seus aliados que tinham jurado lealdade a ela lá quando ela tinha sido indicada como herdeira de Viserys, ela resolve tratar principalmente com as famílias Stark, Arryn e Baratheon, tão conhecidas da gente por causa de Game of Thrones, né? Então ela resolve mandar seus filhos Jacaerys e Lucerys como mensageiros para conversar com essas famílias. Enquanto Jake vai para o norte conversar com os Arryn e com os Stark, Lucerys vai até Ponta Tempestade ou Storm's End conversar com a casa Baratheon do Lord Borros. Então a gente vê um super inseguro Luke de 13 anos montando em seu dragão Arrax e partindo para a Ponta Tempestade. E chegando lá, ele percebe que já tem um dragão ali e que ninguém mais, ninguém menos de que seu tio Aemond já tinha chegado lá e já tinha feito uma oferta de Alicent para os Baratheon, oferecendo inclusive um casamento. Dessa forma, Borros Baratheon,
que inclusive é muito semelhante ao Robert, provando mais uma vez a ótima escolha de elenco aqui que essa série tem. Ele recusa as ofertas de Rhaenyra porque ela não teria dado nada em troca para ele. Mas aí Aemond, com seu sorrisinho irônico, resolve que já que o primo dele tá ali, ele vai cobrar ali mesmo o seu olho que ele perdeu. Tira o tapa-olho, inclusive a gente vê que por baixo ele tem uma pedra azul, que é uma safira. Mas Baratheon também não deixa virar bagunça aquilo lá e diz que não vai ser tirado o sangue do pequeno Luke ali. Luke, então, assustado, foge dali. Não acha o dragão de Aemond na hora que ele tá saindo e voa no momento que tá caindo uma tempestade. E nesses primeiros minutos é uma cena bem interessante. A gente não tem trilha sonora e a gente só ouve os barulhos da tempestade e das asas de Arrakis. É criado esse clima de suspense, a gente percebe que vai ter alguma coisa acontecendo ali, até que a gente vê numa câmera plongé a Vhagar enorme passando por cima deles dois e o Aemond lá tentando desequilibrar o Luke. E aqui a série quis colocar o Aemond como um malvado, mas nem tanto, né? A gente tem umas risadas dele até bem vilanesco, assim. Achei que quase parecia um vilão de super-herói. O Luke desesperado, o Arrakis, o dragão, começa a se sentir em perigo e ataca a Vhagar, que é muito maior do que ele. E aí a gente tem a cena em que Vhagar derruba Luke, que vai cair e nunca mais vai ser encontrado. E a série coloca como se Aemond não quisesse aquilo, né? Apesar dele querer colocar pânico em seu sobrinho, o episódio coloca como se ele não quisesse que nenhuma tragédia acontecesse. Só que acho que o grande problema disso é que a série vai se focar de novo em um mal entendido para gerar as ações, né? Da mesma forma que Alicent fez uma interpretação errada das últimas palavras de Viserys, aqui a gente vai ter um outro mal-entendido de que Aemond não queria causar a morte de Luke, mas acabou causando. É claro que a gente sabe que os personagens desse universo eles costumam ser tridimensionais. Aemond não precisa ser o vilão apenas, que é só ruim. Mas essa mudança de postura dele com outro mal-entendido não foi uma coisa que me agradou tanto. Então a última cena do episódio também vai envolver Lucerys, porém agora com uma notícia muito triste, que a gente não ouve, a gente vê. Em slow motion, o Daemon chegando perto da Rhaenyra, que tá ali na mesa de Dragonstone, e contando algo para ela que a gente acredita que seja o destino de Luke. E ela tá de costas e a câmera vai chegando até que ela se vira e olha para a câmera e a gente percebe que agora, por aquele olhar, acabou a paz, isso aqui vai virar um inferno, agora é guerra. Porém, vai ser uma guerra que a gente só vai ver na segunda temporada, que talvez chegue pra gente só em 2024. Haja paciência, hein? Bom, pessoal, esse último episódio da temporada, ele teve cenas bem fortes e emotivas, né? A Rhaenyra passa por vários traumas. A gente vê a Emma Darcy fazendo muitas expressões, passando tudo que a Rhaenyra tá sentindo. Eu confesso que pensando nos últimos episódios das temporadas de Game of Thrones, eu tava acreditando que aqui a gente ia ter acontecimentos mais grandiosos, vamos dizer assim. Não que a morte de Luke não seja, mas acabou que ele foi um episódio um pouco mais intimista, ainda com as preparações da guerra, né? Como se fosse realmente o último estopim, assim, para dizer que na próxima temporada acho que vai começando mesmo com as batalhas. Mas apesar de pequenos detalhes, no geral, essa primeira temporada para mim teve qualidade altíssima, do nível das primeiras temporadas de Game of Thrones também. Os personagens são muito bem construídos, toda a questão, né, de ambientação, figurino, tudo pra gente realmente imergir, os diálogos também. Eu não me incomodei tanto com os saltos temporais que a série dá. Acho que eles quiseram fazer essa primeira temporada realmente pra gente ver quais foram os principais fatos que levaram à Dança dos Dragões, né, a guerra que a gente vai ver nas próximas temporadas. Claro que daí teve algumas consequências, né, alguns personagens a gente acabou não conhecendo direito, mas também se eles fossem se apegar aos detalhes,
talvez a série ficasse muito arrastada e demorasse muito para chegar à Dança dos Dragões, que é onde finalmente ela se propõe a chegar, que ela se propõe realmente a mostrar em detalhes. Então, no geral, eu acho que a Casa do Dragão fez jus ao universo de Game of Thrones, uma qualidade que é comparável às primeiras temporadas da primeira série e criou muita expectativa para as próximas temporadas que vem aí também. Mas, pessoal, eu quero saber a visão de vocês sobre esse último episódio e também sobre a temporada inteira. Me contem nos comentários se vocês gostaram da temporada, quais personagens preferidos, de que lado vocês estão nessa guerra que vai começar. Muito obrigada por acompanhar não só esse vídeo, mas todos os vídeos de comentários que a gente fez nessa temporada inteira. Deu trabalho, mas foi bem legal. Então agradeço muito se vocês acompanharam comigo toda essa primeira temporada de A Casa do Dragão. E quem sabe em 2024 a gente volta para falar da segunda temporada também. Mas antes disso, em breve eu volto com outros comentários sobre vários filmes ainda, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima. Até!